Muito bom dia, queridos. Graça e paz. Mais um dia começando, mais uma semana começando. Dia 10 de agosto de 2026, são 7 horas e 24 minutos. Seja muito bem-vindo. Você que nos acompanha através da nossa rádio desde as 6 da manhã, agora você também nos acompanha na nossa rede social, Facebook. E hoje eu quero trazer um texto para nós desfrutarmos nesse momento, que está em Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33, que é justamente o momento em que Jesus anda sobre as águas e Pedro vai ao seu encontro. E eu quero falar nessa manhã sobre a fé que se arrisca. Mas antes disso, nós vamos falar com Deus. Falar com Deus para que Ele possa estar nos guardando, nos abençoando, nos livrando de todos os males. Você, onde você estiver nesse momento, eu estou aqui no meu lugar de sempre, estejamos conectados a esse Deus glorioso, o Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela paz, pela proteção, pela direção. Obrigado, Deus. Obrigado pela vida. Obrigado por este dia, por chegarmos até aqui. Em tuas mãos, meu Deus, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos. Também coloco em suas mãos a vida de todos aqueles que estarão nos ouvindo nesta manhã. E que a sua presença em nosso meio, ó Pai, torne os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Deus, que neste dia, ó Deus, seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de vício, de prostituição, espírito de mágoa, de rancor, de divisão, de inveja, todo espírito, ó Pai, de ação contrária, ó Deus, à sua vontade, seja repreendido neste dia em nome de Jesus, e que o seu Espírito Santo, ó Pai, tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. E que toda a causa, ó Pai, financeira, jurídica, ó Pai, que está presa, amarrada, ó Deus, toma a frente. E que seja liberada para a honra e glória do nome de Jesus. Deus, movimenta mãos de homens, ó Pai, para liberar a causa do teu servo e da tua serva. Essa é minha oração neste dia, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então nessa manhã nós vamos falar sobre a fé que se arrisca. Então imagine-se você numa cena, ou na cena, numa noite escura do mar, com ondas muito agitadas. Jesus ele tinha despedido as multidões e mandado os discípulos para o outro lado, no início da noite. E Jesus ficou orando. E no final da noite, na madrugada, Jesus foi ao encontro deles, ali no Mar da Galileia, um mar que tem aproximadamente 23 quilômetros de extensão por 13 de largura, um lago de água doce. E de repente eles viram alguém andando sobre as águas. E eles ficaram apavorados com medo, gritaram. E de repente Jesus diz, sou eu. E Pedro fala, se é realmente o Senhor, manda que eu vá e eu vou até aí. E Pedro vai, sabe, ao encontro de Jesus. Então essa passagem é uma passagem marcante, quando Jesus pisou nessa terra. O Evangelho de Mateus foi escrito aproximadamente no ano 80 ou 90, ali depois de Cristo, em um contexto de comunidade judaica cristã. Mateus apresenta Jesus como Messias para os judeus. E a comunidade judaica cristã estava vivendo uma perseguição naquele momento, tanto por judeus como por romanos. Os primeiros cristãos convertidos eram judeus, e os próprios judeus estavam perseguindo os judeus porque acreditavam que Jesus era o Messias. Então, o próprio livro
destaca que Jesus é o Messias prometido, o rei que veio cumprir as promessas lá do Antigo Testamento. E quando chegamos aqui no capítulo 14, nós encontramos vários eventos marcantes. A notícia, por exemplo, a notícia da morte de João Batista, a multiplicação dos pães e peixes. E aqui também nós encontramos a caminhada de Pedro sobre as águas. Essa narrativa, como eu já falei, que ocorre no Mar da Galileia. O Mar da Galileia era uma região de importância econômica muito grande. E o Mar da Galileia era aquela importância econômica simbólica para o povo judeu. E representava tanto a vida como o caos. O caos porque a tempestade, quando ela chegava ali no Mar da Galileia, a água que descia do monte ali, formando o Mar da Galileia, depois o Rio Jordão e logo seguido o Mar Morto, eram tempestades que apavoravam, sabe? E foi nesse contexto que o milagre começou a acontecer. Quero mandar um abraço, pastor Nilo. Deus abençoe, pastorzão. Tamo junto. O Senhor abençoe o seu ministério, sua vida, sua família. Em nome de Jesus. E na cultura da época, do primeiro século ali, o mar era muitas vezes símbolo de caos e forças indomáveis, e que eram associadas ao domínio de Deus. Mas também eles associavam algumas situações às forças do mal. Então foi assim que a cena de Jesus andando sobre as águas tinha um forte impacto cultural e religioso. Então esse texto aqui de Mateus 14, 22 ao 33, traz várias verdades profundas sobre Jesus e a fé. Primeiro, nós encontramos Jesus aqui como o Senhor sobre e que domina a natureza. Por que Jesus é Senhor sobre a natureza? Porque a criação veio dele. Jesus, ele demonstra nesse momento o poder divino ao caminhar sobre as águas. Foi o próprio Deus que separou o firmamento ali das águas. E João diz que tudo que foi criado através dele. Então o Criador tem poder sobre a criatura, tudo que foi criado por ele. Segundo verdade aqui, é a fé que se arrisca. Pedro, quando pede para ir ao encontro de Jesus, ele demonstrou uma fé que desafia a lógica e o medo. Ele nunca tinha visto alguém andando sobre as águas e também nunca andou sobre as águas, mas ele se arriscou. Ele tinha fé para isso. E às vezes você tem um projeto que está engavetado e você tem medo de tocar aquele projeto porque você está arriscando alguma coisa. Mas a pouca fé em nome de Cristo Jesus, as coisas acontecem. Pedro falou, manda que eu vá. É quando nós falamos, Senhor, me dá uma luz para eu prosseguir. Me mostra o caminho por onde andar. O que fazer. Mas aqui também mostra a vulnerabilidade da fé. Pedro começou andando, mas aí no momento que ele estava andando, ele olhou para as circunstâncias. Ele percebeu que o medo, naquele momento, era maior do que a fé. E é justamente o medo dele que faz ele afundar, mostrando que a nossa fé precisa estar focada em Cristo, e não nas tempestades, não nas circunstâncias à nossa volta. E a narrativa aqui também evidencia que a fé verdadeira exige coragem para arriscar. A Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Pedi, pedi e dá-se-vos-á.
Batei, batei, e abrir-se-vos-á. Sabe? Então, essa narrativa aqui evidencia isso. Que a fé verdadeira exige coragem para se arriscar. Confiar, mesmo nas situações mais adversas. Por quê? Porque a fé é uma resposta, aliás, traz a resposta da autoridade de Cristo. Atrai a resposta da autoridade de Cristo. Funciona como se fosse um imã para trazer. Porque a Bíblia também diz que as bênçãos seguiriam aos que creem. Então a fé é como se fosse um imã que atrai as bênçãos. Pedro, por onde ele andava, a sombra dele curava. As pessoas ficavam deitadas no caminho para serem curadas ao momento que Pedro fosse passando. Porque as bênçãos seguem aos que creem. A cura seguia Pedro. Sabe? Isso traz algumas lições práticas para a nossa vida cristã. A primeira lição aqui é que a fé que se arrisca, ela exige coragem. Coragem para confiar em Jesus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. As pessoas falam mal de você, olham para você com insegurança, com desconfiança, não confiam naquilo que você está fazendo, mas a fé exige que você arrisque com coragem. A segunda lição aqui é o foco, né? Como eu já falei anteriormente, foco em Cristo. E como Pedro, quando olharmos para as circunstâncias, nós podemos afundar. Mas quando nós olhamos para Jesus, nele há segurança. Veja que Jesus estendeu a mão para Pedro. Vem, Pedro, levanta, fique em pé nas águas novamente e entra no barco com segurança. Assim é a ação de Jesus. E isso traz outra lição, que é a nossa dependência diária. Isso significa que a oração e a comunhão com Deus fortalecem a nossa fé. Isso também nos leva a outra lição, que é a nossa vulnerabilidade. Reconhecer nossas fraquezas. E quando reconhecemos nossas fraquezas, nos aproximamos de Jesus, que estende a mão para nos salvar. Paulo dizia uma grande verdade. Quando eu pensava que estava forte, eu estava fraco. Mas quando eu achava que estava fraco, ali eu estava forte. Pedro reconheceu a sua vulnerabilidade e gritou por socorro. Mas um socorro genuíno. Jesus olha para as nossas vidas. Ele sabe o momento exato de estender a mão para mim e para você. Porque nós somos pessoas que acreditamos. Mesmo tendo a fé do tamanho de um grão de mostarda. Acreditamos. Cremos. E a última lição aqui é a fé que salva. A fé que salva é uma fé que se manifesta na ação, na ousadia de caminhar sobre as águas, sobre este mar da vida, tão agitado, com tantas tempestades, mas nos mantemos firmes. Porque fiel é o Senhor para nos socorrer. Amém, queridos? Eu não sei qual é a sua situação, mas eu sei que o Deus que eu sirvo é suficientemente capaz para mudar a tua situação, para mudar a tua vida, para mudar a minha vida. Mas é no tempo de Deus, é no tempo dele que as coisas irão acontecer. Espera tão somente no Senhor e ele se inclinará para você. Eu espero sempre no Senhor e ele tem se inclinado para mim. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe. Te dê uma semana que está se iniciando, uma semana alegre, abençoada e próspera, em nome de Jesus. Deus abençoe, graça e paz. E para você que está conosco aqui na Conexão,